Vamos lá, pessoal, desculpe, eu não coloquei meu celular no modo avião e acabou entrando uma ligação. Mas, enfim, o filme, ele marca, ele norteia o discurso, mas o discurso em si é interessante porque ele marca algumas características aí do que tinha até então de costumes internacionais acerca da declaração de guerra e assim por diante, tá bom? Enfim, passada essa fase, temos a guerra propriamente dita. E a guerra propriamente dita, ela tem 4 grandes convenções, as chamadas Convenções de Genebra, que regulam o período de guerra, né? Eu vou citar aqui para vocês. Só um detalhe, são 196 estados que são signatários dessas convenções, então ela é realmente obrigatória. Essas convenções são de 49. Primeira, a Convenção de Genebra para melhorar a situação dos feridos e doentes das Forças Armadas em campanha. Depois, em relação aos doentes náufragos. Depois, em relação ao tratamento de prisioneiros. E, por último, Convenção de Genebra relativa à proteção de pessoas civis em tempos de guerra. Então, perceba assim, há uma regulamentação bem abrangente. Essas são as principais, mas temos outras. Algumas delas, por exemplo, têm 150 artigos, 140 artigos. Então, realmente há uma grande regulamentação, não é pouca coisa, né? Vamos falar de uma certa forma dos principais, né? Aqui a gente já está indo de direito humanitário. Os principais. Primeiro, diferenciação dos direitos das pessoas civis dos militares. E respeito aos direitos humanos das pessoas civis. E em relação aos combatentes, o direito humanitário. Correto? Isso é muito importante. Depois, o respeito que se tem que ter à equipe médica, aos médicos em si. Então, assim, os soldados que são médicos, eles têm um tratamento diferenciado, assim, você não pode sair matando eles, você tem que evitar. Enfim, é verdade, você tem que evitar. Ele tá lá com o uniforme do outro estado, mas assim, tá, não pode. Tá, faz assim, mas não pode. Além disso, tem essa proteção para o pessoal da Cruz Vermelha, né? Então, eles não podem ser atacados em hipótese alguma. São identificados com a Cruz Vermelha, com uma lua nascendo vermelha, assim por diante, por questão religiosa, né? Enfim, questão religiosa tem essa diferença. Não pode ter cruz, então tem essa lua nascendo, enfim. Um fun fact, digamos assim. Então, assim, se tem uma tenda da Cruz Vermelha, essa tenda não pode ser atacada. E também os soldados não podem ficar ali para atacar os adversários. Então, assim, tem essa regulamentação. Por exemplo, você está caindo de paraquedas, ninguém pode atirar você enquanto estiver no ar, você tem que esperar chegar para depois atirar. Você está descendo, chegando pelo mar, e você está submergindo, só pode atirar nele quando a pessoa estiver saindo da água. Enfim, parece meio estranho, mas quem fiscaliza isso? A ONU fiscaliza isso. Então, a ONU está lá com algumas pessoas para supervisionar a utilização da força mesmo e tal, e lógico que ela não pode ser atacada em hipótese nenhuma, né? Enfim, por vezes tem alguns filmes que relatam aí esse ataque aonde a ONU concentra aí as suas principais atuações e assim por diante. Então, isso é considerado crime posteriormente. Infelizmente, isso acontece. Alguns justificam pelo erro e assim por diante, mas, enfim, não é nada justificável. Um filme interessante que marca isso é O Resgate do Soldado Ryan. Eu também vou fazer a pesquisa aqui, mas, enfim, deve ter no Netflix. E aí marca, então lá os soldados alemães lá, se eles vão atirar ou não vão e assim por diante, marca a ideia dos prisioneiros de guerra, enfim, é muito interessante. Então já indicaria aí, já que vocês estão de quarentena, né, não pode sair de casa, façam uma pipoquinha e assistam O Discurso do Rei, que inclusive ganhou o Oscar, e Resgate do Soldado Ryan, que também ganhou o Oscar. Enfim, e a situação dos prisioneiros é muito importante, né? Quais são os direitos deles, inclusive obrigações, né, de identificação e tal, e quais são os direitos dele, onde ele pode ficar, onde não deve ficar e assim por diante. Enfim, para resguardar aquela pessoa que está fora do combate, não é porque ela está fora do combate porque ela vai ser morta, né? A ideia é neutralizar a força adversária e não por simplesmente matar adversários, entendeu? Basicamente isso.
Enfim, e aí depois, por último, a gente tem o chamado pós-bellum, né? O pós-bellum, assim. E aí, como é que fica depois? Primeiramente, se a guerra iniciou por uma declaração de paz, ela vai, se for uma declaração de guerra, ela vai acabar com uma declaração de paz, né? E essa declaração de paz vai demarcar, bem, aqueles conflitos que tínhamos anteriormente lá, eles vão ser solucionados dessa forma aqui. Aquelas o que foi acometido aqui, foi cometido um crime, como foi a situação, vamos começar uma reestruturação para que não tenha aquela paz dos vencidos e dos vencedores, como ocorreu na Primeira Grande Guerra Mundial, enfim. Então tem toda uma preocupação com a parte posterior à guerra. O que faremos? Isso pode ser feito resumido em um tratado, vários tratados, ou algumas situações podem ser vistas posteriormente, em termos de reestruturação. Para a gente não perder tempo discutindo, aqui a gente precisa reestruturar logo, a gente precisa dar um alento a essas famílias, a esses estados, enfim, financeiramente tem que ter um apoio, claro, porque o país está pode estar completamente destruído. Enfim, e aí depois vai ter essa análise, tiveram crimes de guerra, tiveram excessos e assim por diante, mas isso aí já vai passível de análise para os tribunais ad hoc ao longo da história, e depois, se for competência do TPI em si, aí a gente analisa isso de acordo com a sua competência, tá bom? Então, basicamente isso, jus ad bellum, jus in bello e jus pós-bellum, digamos assim. Aqui existe obrigatoriamente um direito de pós-guerra, mas há cuidados, né, que devem ser tomados no pós-guerra para que não tenha aí a continuidade de interesses contrapostos. Então, assim, ok, temos um Estado que perdeu, mas não é por causa disso que ele vai ficar submisso àquele outro Estado pro resto da vida, não. Aquele conflito, infelizmente, foi solucionado dessa forma. Vamos lamentar agora essas relações. A multilateralidade tem que continuar existindo no âmbito das relações internacionais. Esse Estado não poderá ser excluído, em nenhum nem o outro, sob pena a gente continuar aí com problemas existentes, né, no âmbito da sociedade internacional. E o que quero que fique claro direito nacional da paz para o período de paz, direito nacional da guerra para períodos de utilização da força. Aí temos a diferenciação de civis e militares e os direitos humanitários, entendeu? Aquela regulamentação específica que encontra determinadas relativizações, mas somente em períodos de guerra. No Brasil, por exemplo, a pena de morte só é permitida, né? Mas a morte em si, ela é relativizada em períodos de guerra, né? Enfim, até porque você não vai condenar uma pessoa eventualmente aí a homicídio porque ela matou alguém durante a guerra. Enfim, então há circunstâncias como essas que deverão ser relativizadas, mas a gente tem inclusive na própria Constituição uma regulamentação específica para isso, estados, né, de exceção em relação a essa temática, tá bom? Enfim, eu vou colocar provavelmente alguns links aqui, colocar um material de apoio, como estou fazendo com os outros, mas essa parte aqui é bem interessante porque a gente consegue visualizar na prática aí, pelo cinema, né, como isso de fato ocorre. Bem, pessoal, até a próxima aula, então. Obrigado.